olharão para aquele a quem traspassaram, de Zacarias 12:10. O quebrantamento santo que faz o homem lamentar o seu pecado surge de uma operação divina. O homem caído não pode renovar seu próprio coração. O diamante pode mudar seu próprio estado para tornar-se maleável, ou o granito amolecer a si mesmo, transformando-se em argila? Somente aquele que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra pode formar e reformar o espírito do homem. O poder de fazer que da rocha da nossa natureza fluam rios de arrependimento não está na própria rocha. O poder jaz no onipotente Espírito de Deus. Quando Deus lida com a mente do homem, por meio de sua operação secretas e misteriosas, Ele a enche com uma nova vida, percepção e emoção. Deus me fez desmaiar o coração, disse Jó. E no melhor sentido, isso é verdade. O Espírito Santo nos torna maleáveis e nos tornamos receptíveis às suas impressões sagradas. Agora, quero abordar o âmago e a essência do nosso assunto. O enternecimento do coração e o lamento pelo pecado são produzidos por olharmos pela fé para o Filho de Deus traspassado. A verdadeira tristeza pelo pecado não acontece sem o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não realiza essa tristeza sem levar-nos a olhar para Jesus crucificado. Não há verdadeiro lamento pelo pecado enquanto não vemos a Cristo. Ó alma, quando você chega a contemplar aquele para quem todos deveriam olhar, aquele que foi traspassado, então seus olhos começam a lamentar aquilo pelo que todos deveriam chorar, o pecado que imolou o seu Salvador. Não há arrependimento salvífico sem a contemplação da cruz. O arrependimento evangélico é o único arrependimento aceitável, e a essência desse arrependimento é olhar para aquele que foi moído pelos pecados. Observe isto: quando o Espírito Santo realmente opera, ele leva a alma a olhar para Cristo. Nunca uma pessoa recebeu o Espírito de Deus para a salvação sem que tenha recebido dele o olhar para Cristo e o lamentar por seus pecados. A fé e o arrependimento são gerados e prosperam juntos. Ninguém deve separar o que Deus uniu. Ninguém pode arrepender-se do pecado sem crer em Jesus, nem crer em Jesus sem arrepender-se do pecado. Olhe então com amor para aquele que derramou o seu sangue na cruz por você. Por meio desse olhar, você obterá perdão e quebrantamento. Quão admirável é o fato de que todos os nossos males podem ser curados por um único remédio. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, diz Isaías 45:22. Contudo, ninguém olhará para Cristo sem que o Espírito de Deus o incline a fazer isso. Ele não conduz uma pessoa à salvação se ela não se rende às suas influências e não volve o seu olhar para Jesus. O olhar que nos abençoa, produzindo quebrantamento de coração, é o olhar para Jesus como aquele que foi traspassado. Quero me demorar nisso por um momento. Não é somente olhar para Jesus como Deus que afeta o coração, mas também olhar para este mesmo Senhor e Deus como aquele que foi crucificado por nós. Vemos o Senhor traspassado e em seguida inicia-se o traspassamento do nosso coração. Quando o Espírito Santo nos revela Jesus, os nossos pecados também começam a ser expostos. Venham, almas queridas, vamos juntos à cruz por um momento e notemos quem era aquele que recebeu a lança do soldado romano. Olhe para o seu lado e observe aquela terrível ferida que atingiu seu coração e desencadeou um duplo fluxo de sangue. O centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, diz Mateus 27:54. Aquele que por natureza é Deus e governa sobre tudo, sem o qual nada do que foi feito se fez, tomou sobre si mesmo nossa natureza e se tornou homem como nós, mas não tinha qualquer mácula de pecado. E vivendo em forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi ele quem morreu, ele, o único que possui a imortalidade, condescendeu em morrer. Ele, que era toda a glória e poder, sim, ele morreu. Ele que era toda a ternura e graça, sim, ele morreu. Infinita bondade esteve pendurada na cruz. Beleza indescritível foi traspassada com uma lança. Essa tragédia excede todas as outras. Por mais perversa que tenha sido a ingratidão do homem em outros casos, a sua mais perversa ingratidão se expressou no caso de Jesus. Por mais horrível que tenha sido o ódio do homem contra a virtude, o seu ódio mais cruel foi manifestado contra Jesus. No caso de Jesus, o inferno superou todas as suas vilezas anteriores, clamando: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo. Deus habitou entre nós e os homens não o aceitaram. Visto que o homem foi capaz de traspassar e matar o seu Deus, ele cometeu um pecado horrível. O homem matou o Senhor Jesus Cristo e o traspassou com uma lança. Nesse ato, o homem mostrou o que fariam com o próprio Eterno se pudesse chegar até a ele.
O homem é no coração assassino de Deus. Ele se alegraria se Deus não existisse. Ele diz em seu coração: não há Deus. Se a sua mão pudesse ir tão longe quanto o seu coração, Deus não existiria nem mesmo por mais uma hora. Isto dá ao traspassamento do nosso Senhor Jesus uma forte intensidade de pecado. Foi o traspassamento de Deus. Por quê? Por que razão o bom Deus foi assim perseguido? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pela glória da sua pessoa, pela perfeição do seu caráter, eu lhe peço, admire-se e envergonhe-se de que ele foi traspassado. Não foi uma morte comum. Aquele assassinato não foi um crime comum. Homem, aquele que foi traspassado com a lança era o seu Deus. Na cruz contempla o seu Criador, o seu benfeitor, o seu melhor amigo. Olhe firmemente para aquele que foi traspassado e observe o sofredor que é descrito na palavra traspassado. Nosso Senhor sofreu severa e terrivelmente. Não posso, em uma mensagem, descrever a história de seus sofrimentos, as tristezas da sua vida de pobreza e perseguição, as angústias do Getsêmani e do suor de sangue, as tristezas do seu abandono, traição e negação, as tristezas no palácio de Pilatos, os golpes de chicotes, o cuspe e o escárnio, as tristezas da cruz, com sua desonra e sua agonia. Nosso Senhor foi feito maldição por nós. A penalidade do pecado, ou o que lhe era equivalente, ele a suportou, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, os sofrimentos de Jesus devem amolecer nosso coração. Nesta manhã, lamento o fato de que não me entristeço como deveria. Acuso a mim mesmo daquele endurecimento de coração que eu condeno, visto que posso contar-lhes essa história sem enternecimento de coração. Os sofrimentos do meu Senhor são indescritíveis. Examinem e verifiquem se já houve tristeza semelhante à de Jesus. A sua tristeza foi abismal e insondável. Se você considerar firmemente a Jesus traspassado por nossos pecados e tudo que isso significa, seu coração se dilatará. Mais cedo ou mais tarde, a cruz desenvolverá todo o sentimento que você será capaz de produzir e lhe dará capacidade para mais. Quando o Espírito Santo põe a cruz no coração, o coração se dissolve em ternura. A dureza do coração desaparece quando, com profundo temor, contemplamos a Jesus sendo morto. Devemos também observar quem foram os que traspassaram a Jesus. Olharão para aquele a quem traspassaram. Ambos os verbos se referem às mesmas pessoas. Nós matamos o Salvador, nós que olhamos para ele e vivemos. No caso do Salvador, o pecado foi a causa da sua morte. O pecado traspassou. O pecado de quem? Não foi o pecado dele mesmo, pois ele não tinha pecado, e nenhum engano se achou em seus lábios. Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Irmãos, o Messias foi morto, mas não por causa dele mesmo. Nossos pecados mataram o Salvador. Ele sofreu porque não havia outra maneira de vindicar a justiça de Deus e de prover-nos um escape da condenação. A espada que deveria cair sobre nós foi despertada contra o pastor do Senhor, contra o homem que era o companheiro de Jeová. Se isso não quebranta nem amolece nosso coração, observemos por que ele foi levado a uma posição em que poderia ser traspassado por nossos pecados. Foi o amor, poderoso amor, nada mais do que o amor que o levou até a cruz. Nenhuma outra acusação lhe pode ser atribuída, exceto esta: ele era culpado de amor excessivo. Ele se colocou no caminho do traspassamento porque resolvera salvar-nos. Ouviremos isso, pensaremos nisso, consideraremos isso e permaneceremos apáticos. Somos piores que os brutos. Tudo que é humano abandonou a nossa humanidade. Se Deus, o Espírito Santo, está agindo agora, uma contemplação de Cristo derreterá o nosso coração de pedra. Quero dizer-lhes ainda, ó amados, quanto mais olharmos para Jesus crucificado, tanto mais lamentaremos o nosso pecado. A reflexão crescente produzirá sensibilidade crescente. Desejo que olhem muito para aquele que foi traspassado, para que odeiem cada vez mais o pecado. Livros que expõem a paixão do nosso Senhor e hinos que cantam a sua cruz sempre foram bastante queridos pelos crentes piedosos, por causa da sua influência sobre o coração e a consciência deles. Vivam no Calvário, amados, até que viver e amar se tornem a mesma coisa. Diria também, olhem para aquele que foi traspassado, até que o coração de vocês seja traspassado. Um antigo teólogo dizia: olhe para a cruz, até que tudo que está na cruz esteja em seu coração. E acrescentou: olhe para Jesus, até que ele olhe para você. Olhem com firmeza para a sua pessoa sofredora.
até que ele pareça estar volvendo sua cabeça e olhando para você, assim como fez com Pedro, que saiu e chorou amargamente. Olhe para Jesus até que você veja a si mesmo. Lamente por ele até que lamente por seu próprio pecado. Ele sofreu em seu lugar, em favor e em benefício de homens culpados. Isso é o Evangelho. Não importa o que os outros preguem, nós pregamos a Cristo crucificado. Sempre levaremos a cruz na vanguarda. A essência do Evangelho é Cristo como substituto do pecador. Não evitamos falar sobre a doutrina do segundo advento, mas antes e acima de tudo, pregamos aquele que foi traspassado. Isso levará ao arrependimento evangélico, quando o Espírito de graça for derramado. Amém. Come and find your rest. Come and find your